A janela macabra. A notoriedade do caso. A mansão Santos. Antigamente, um símbolo de riqueza, hoje, uma carcaça decrépita, corroída por um passado sinistro. Uma noite fatídica a transformou no palco de um crime brutal, um enigma que ainda assombra a cidade. O caso da Janela do Inferno, como ficou conhecido, transcendeu o tempo, virando lenda urbana, sussurrada em tom de horror. A notoriedade do caso reside não apenas na violência do ato, mas também no mistério que o encobre. As circunstâncias, os detalhes, a falta de respostas, tudo contribui para a aura de terror que paira sobre a mansão abandonada. A Janela do Inferno, outrora passagem para a luz, tornou-se símbolo de trevas, um lembrete constante da crueldade adormecida na alma humana. Décadas se passaram, mas o fascínio pelo macabro perdura. O povo daqui ainda se lembra dos eventos com um misto de medo e curiosidade. A Janela do Inferno permanece como uma mancha na história da cidade, um espectro do passado que se recusa a ser esquecido. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A pergunta ecoa, atravessando gerações, alimentando teorias e especulações. Noite macabra. O crime na mansão dos Santos. A noite de 13 de junho de 1984 jamais seria esquecida. Era uma data que ficaria marcada para sempre na memória dos habitantes da pequena cidade. Um temporal daqueles caía sobre a cidade, como se a própria natureza pressentisse a tragédia iminente. A chuva torrencial e os ventos uivantes criavam uma atmosfera de terror. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando a imponente mansão dos Santos em flashes fantasmagóricos. Cada relâmpago revelava a silhueta sinistra da mansão, como se fosse um presságio do que estava por vir. Lá dentro, a família celebrava o aniversário da matriarca, alheia à escuridão que se aproximava. Risos e conversas animadas ecoavam pelas paredes, contrastando com a tempestade lá fora. Por volta das 23 horas, um estrondo abafado ecoou pela mansão, seguido por um grito de gelar o sangue. O som era tão intenso que fez todos os presentes pararem instantaneamente. O silêncio sepulcral que se instalou em seguida era mais perturbador que qualquer trovão. Era como se o próprio tempo tivesse parado, deixando apenas um vazio aterrorizante. Quando as autoridades finalmente chegaram, guiadas por um telefonema anônimo, depararam-se com uma cena de horror indescritível. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da mansão, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A família jazia morta na sala de jantar, coberta de sangue. A visão era tão chocante que até os policiais mais experientes ficaram abalados. Os corpos, mutilados de forma grotesca, revelavam a brutalidade do ataque. Era evidente que o assassino não tinha mostrado nenhuma piedade. O patriarca, Carlos dos Santos, teve o corpo dilacerado, como se atacado por um animal selvagem. A violência do ataque era algo que ninguém poderia imaginar. Sua esposa, Maria, foi encontrada com os olhos arregalados de pavor, um último grito congelado em seus lábios. A expressão de terror em seu rosto era um testemunho mudo do horror que ela havia presenciado. Mas o que realmente chocou os investigadores foi a cena no quarto principal. Era um contraste perturbador com a violência que havia ocorrido nas outras partes da casa. A filha mais nova, Isabela, de apenas 6 anos, estava deitada em sua cama, um sorriso sereno no rosto. Parecia estar em paz, alheia ao caos que havia se desenrolado ao seu redor. Acima dela, a janela escancarada para a noite tempestuosa, emoldurada por uma poça de sangue que escorria da moldura. A janela aberta parecia um portal para o inferno. Era como se algo tivesse saído do inferno através daquela janela, ceifado a vida dos moradores e desaparecido sem deixar rastros. A cena deixava uma sensação de mistério e terror que ninguém conseguia explicar. Medo palpável. O legado de sangue e mistério. Uma história que se desenrola nas sombras, onde o medo e o mistério se entrelaçam em um enredo sombrio.
o sol da manhã revelou a verdadeira extensão do horror. A luz do dia, que normalmente trazia conforto, agora expunha a brutalidade de um crime inimaginável. A notícia do massacre na mansão dos Santos se espalhou como rastilho de pólvora, lançando a comunidade no pânico. Manchetes gritavam a tragédia, e a cidade, antes pacata, mergulhou em um estado de choque e incredulidade. O medo, antes distante, tornou-se palpável, contaminando cada canto da cidade. As pessoas olhavam por cima dos ombros, temendo o desconhecido, enquanto becos escuros se tornavam ainda mais ameaçadores. As autoridades iniciaram uma investigação em larga escala, determinadas a encontrar o responsável pelo crime hediondo. A mansão, agora cercada por fitas de isolamento, tornou-se o epicentro de uma busca desesperada por respostas. Mas cada pista, cada depoimento, apenas aprofundava o mistério. As evidências, em vez de esclarecer, confundiam ainda mais, e os depoimentos das testemunhas eram fragmentados e contraditórios. Nenhuma testemunha, nenhuma evidência conclusiva. A frustração dos detetives era palpável, e a sensação de impotência crescia a cada dia que passava sem respostas. A ausência de um culpado, a brutalidade inexplicável, a aparente aleatoriedade do ataque, tudo contribuía para a crescente sensação de pavor. A cidade, antes vibrante, agora vivia sob uma nuvem de medo constante. A mansão dos Santos, outrora símbolo de prosperidade, transformou-se em um monumento macabro, um lembrete constante da tragédia. Suas janelas quebradas e paredes em ruínas contavam uma história de decadência e desespero. Seus portões permanecem fechados, o jardim outrora impecável agora tomado pelo mato. A natureza reivindicava o que antes era um símbolo de riqueza e status. Mas é a janela do quarto de Isabela que atrai olhares temerosos. Dizem que, à noite, sombras estranhas podem ser vistas, se movendo atrás das cortinas, como se a própria casa estivesse viva. As pessoas evitam passar pela rua à noite, sussurrando orações apressadas ao se aproximarem da propriedade. O medo do desconhecido e do inexplicável permeia o ar, tornando cada passo um desafio. O medo, como uma sombra, se agarra a cada tijolo da mansão, um lembrete constante do mal que a manchou. A escuridão parece mais densa ao redor da casa, como se absorvesse toda a luz e esperança. Anos se passaram, mas a ferida permanece aberta. A cidade nunca se recuperou totalmente, e a memória das vítimas é mantida viva através de fotografias antigas e memoriais com flores e velas. A memória das vítimas assombra a cidade, e a janela do inferno, eternamente ligada àquela noite fatídica, serve como um portal para o medo. A mansão, agora um símbolo de terror, continua a ser um lembrete sombrio do legado de sangue e mistério que a envolve. Sussurros da escuridão, fatos e rumores inquietantes. Em cada canto escuro da cidade, há histórias que se entrelaçam com a realidade e a imaginação. O caso da janela do inferno é um prato cheio para especulações. Desde o seu surgimento, tem sido um enigma que desafia a compreensão. Na ausência de respostas concretas, a imaginação corre solta, tecendo teorias que variam do plausível ao simplesmente bizarro. Cada nova pista, cada novo detalhe, apenas adiciona mais combustível ao fogo da especulação. Alguns cochicham sobre uma possível vingança, uma trama de retribuição que se desenrola nas sombras, um acerto de contas motivado por negócios escusos do patriarca. A ganância e a traição são temas recorrentes nessas histórias. Outros, alimentados por antigas lendas locais, falam sobre uma maldição ancestral que paira sobre a propriedade, uma força invisível que manipula os eventos, um ciclo de violência que se repete através das gerações. Cada geração parece estar condenada a repetir os erros do passado. E há aqueles que, fascinados pelo macabro, sussurram sobre rituais satânicos, invocando entidades demoníacas.
A brutalidade do crime, a natureza ritualística dos eventos, a aparente ausência de motivação lógica, tudo isso contribui para a aura de mistério. A janela como portal, elementos que alimentam a narrativa do sobrenatural. A janela, com suas rachaduras e luz fantasmagórica, parece ser um portal para outro mundo. Um boato particularmente perturbador afirma que, em noites de tempestade, quando os trovões ecoam e a chuva bate forte, é possível ouvir o choro de uma criança vindo da mansão abandonada. Um som que arrepia até os mais corajosos. Dizem que é o espírito de Isabela, uma jovem cuja vida foi tragicamente interrompida. Eternamente aprisionado na casa que testemunhou sua morte prematura. Verdade ou lenda, a história de Isabela continua a assombrar a imaginação de todos. Esses rumores ecoam pelos becos escuros da cidade, onde cada sombra parece esconder um segredo, perpetuando o medo e o mistério que envolvem o caso. A cidade, envolta em névoa e medo, torna-se um personagem por si só. A janela do inferno torna-se um espelho para os medos mais profundos da comunidade, refletindo suas ansiedades e inseguranças. Um lembrete de que a realidade pode ser mais aterradora que qualquer ficção. Em cada canto escuro, em cada sussurro, a verdade e a lenda se entrelaçam, criando uma tapeçaria de mistério e medo.